capítulo 17, versos de 14 a 20. Jesus fazendo prestação de contas ao Pai. Diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Amém. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Pai, ajuda-nos na transmissão da tua palavra, da tua verdade. Que o teu Espírito venha sobre as nossas vidas, a mim e sobre a vida dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, os presentes e os que estão acompanhando pela transmissão. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, para entendermos a tua verdade, que é dada somente aos teus filhos, aos seus íntimos. Muito obrigado, Deus, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Então, no versículo 14 do capítulo 17, nessa oração, Jesus, então, falando ao Pai: eu lhes tenho dado a tua palavra, e por esta razão o mundo os odiou, porque o mundo é oposição a tudo que vem de Deus. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Éramos do mundo, mas fomos resgatados, não somos mais. E ele ora, no 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Por que nós não podemos ser tirados do mundo agora, ainda? Porque nós temos uma missão aqui no mundo. A missão de transmitir a palavra de Deus, a verdade, pregar o Evangelho de Cristo, pregarmos os princípios da salvação. Por isso precisamos estar no mundo, precisamos. Mas ele diz: não peço, que os tires do mundo, mas que os livre, que os guardes do mal. Isso na versão ARA. Se alguém tiver uma versão NVI, NAA ou NVT, a palavra mal aqui vai estar escrita maligno, porque ela tanto pode ser traduzida como mal, como pode ser maligno. Então, na verdade, Jesus está orando ao Pai dizendo: não os tires do mundo, mas que os guarde do mal, que os guarde do maligno, que nos guarde das patas sujas e imundas do diabo, das suas mentiras, da sedução da serpente, do seu engano, que os guarde do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como que nós nos somos santificados pela palavra? Como? O que a palavra diz? Que nós somos santificados por intermédio da palavra. Nós fomos criados com uma consciência. Essa imagem e semelhança de Deus nos dá uma consciência do certo e do errado. Até quem nunca teve contato com as Escrituras sabe o que é certo e o que é errado. Mas a palavra de Deus, ela vai intensificar na nossa consciência, vai fortalecer a nossa consciência com relação à verdade, com relação aos princípios, aquilo que podemos ou não pensar, alimentar na nossa mente, os sentimentos que nós podemos ou não cultivar, as ervas daninhas arrancar e cultivar apenas boas sementes nos nossos corações, para que possamos oferecer a Deus bons frutos através das nossas práticas, através das nossas ações. E é a palavra de Deus que é a verdade, não a verdade dos sábios e dos entendidos de séculos passados e também da nossa era, que vai nos santificar. São filosofias vãs. Tem palavras boas, mas são filosofias vãs, porque não conseguimos colocá-las em práticas sem o Espírito Santo. Por isso Jesus falou que a letra é morta, mas o Espírito se santifica. Sem o Espírito Santo, essas verdades, esses princípios, essas instruções não vão fazer a diferença na nossa vida. Ainda que haja o desejo em nós de praticá-las, nós não conseguiremos. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Precisamos do Espírito Santo para fazer com que essa palavra, essa verdade se torne viva e eficaz em cada um de nós. Então, se queremos ser santificados, precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a verdade, precisamos nos aprofundar na palavra do Senhor. Ter comunhão com Cristo através das Sagradas Escrituras. Por quê? Versículo 18. Por quê, Senhor? Por quê, Pai? porque assim como Tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei. Se nós não tivermos essa palavra, se nós não tivermos essa verdade em nós, vamos ser enviados, mas para falar o quê? Pregar o quê? Ensinar o quê? Bobagens, criações da nossa mente, da nossa inteligência, da nossa razão, daquilo que o nosso coração fala, o nosso coração que é enganoso e corrupto. Então precisamos, assim como Jesus veio, foi enviado para o Pai e transmitiu a verdade, transmitiu a palavra, se nós queremos ser esses missionários, esses evangelistas eficazes, transmitindo a verdade, precisamos conhecer e nos aprofundar na palavra de Deus. Porque assim como Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai, Jesus também nos enviou ao mundo para transmitir a glória de Deus. Versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Mas Jesus já não é santo? Ele precisa se santificar? É porque aqui o significado da palavra santificar, na sua raiz, é se separar.
Estamos no mundo, mas vivemos separados do mundo. Estamos no mundo, mas não podemos ser influenciados pelo mundo. E como que o mundo nos influencia? Com facilidade. Com facilidade. Através da sua cultura. Através da moda. Somos influenciados pela moda, que é ditada pelo mundo. Somos influenciados pelo tipo de comida, pelas músicas, está na moda, está fazendo sucesso. Então vamos criar aqui um louvor que siga esse estilo, que acompanhe esse ritmo, porque está na moda. Está na moda. As igrejas estão ficando descaracterizadas, porque está na moda. Nós não sabemos mais o que é igreja, o que é uma boate, porque está na moda. Até a maneira de nos vestirmos também está na moda. Eu quero ver quando estiver na moda, homem usar saia, porque vai chegar esse momento. Vamos usar saias? Porque está na moda? Vai chegar. Assim como tantas outras coisas que estão na moda, e está começando a influenciar a igreja. Ao invés da igreja influenciar o mundo com a verdade, a igreja que está sendo influenciada com a mentira, com o modismo, com as coisas seculares, com os pensamentos, as filosofias dos sábios deste mundo, dessa era, que blasfemam contra Deus, que falam mal contra Deus, que nem sequer creem em Deus. Na sua grande maioria são ateus. Então Jesus se santificou, se mantendo fiel ao Pai por amor a nós. É a favor deles que eu me santifico, que eu me santifiquei, e é a favor deles que eu vou morrer na cruz, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes que estão aqui comigo agora, mas também por aqueles que vierem no futuro, vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, neste momento, nessa noite, a poucas horas do seu martírio, a poucas horas da sua prisão, do seu julgamento injusto, do seu sofrimento, a poucas horas da sua morte, Jesus estava orando, intercedendo por você e por mim. E essa tem que ser a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa certeza. Que o que nos mantém de pé, se é que estamos de pé, foi a oração de Jesus. E que ora e intercede por nós até hoje, porque Ele está à destra de Deus Pai. As palavras de um homem ou de uma mulher, quando ele tem ciência, quando ele tem consciência, como Jesus tinha aqui, que ele está nos seus últimos momentos de vida, que ele não tem muito tempo, que ele está no seu último ano de vida, no seu último mês, na sua última semana, na sua última noite. As palavras, essa pessoa não vai perder tempo para estar falando, para estar discutindo assuntos seculares, secundários, sem importância. Jesus nunca fez isso. Mas nós perdemos muito tempo falando coisas que não vão mudar a situação da igreja, da nossa família, da nossa vida. Por isso que eu acho tão precioso
nós estudarmos os evangelhos, mas nesse momento que estamos à véspera da Páscoa, vejam como que nós somos influenciados pela cultura. Para o mundo, o que é Páscoa? É o coelhinho e chocolate. E veja como que nós somos influenciados. Quantos aqui já não compraram chocolate ou ovo de Páscoa para o filho ou para a filha nesse período de Páscoa? Quantos aqui já não fizeram isso? Para quê? Por quê? Isso é Páscoa? Nós temos o ano todo para comprar chocolate. Temos o ano todo para comprar, para comer chocolate, para arrebentar com a glicose. Mas por que tem que fazer? Tem que dar o ovinho de Páscoa para a criança. Para quê? Somos influenciados pela cultura e a gente nem percebe. Ah, porque se não der vai ficar tristinho. Não vai ficar tristinho, é só explicar. É só falar que Papai Noel não existe. Fala a verdade, a criança vai entender, ela é inteligente, ela é inteligente. Teu filho é inteligente, teu netinho é inteligente. Não subestime a inteligência dos seus filhos. E não estimule, não crie neles essa coisa do se deixar levar pela cultura. A melhor maneira de nós protestarmos contra isso, além de pregarmos a verdade, e a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, é não entrar nessa onda de consumismo. Deixa para comprar chocolate depois. Ninguém vai morrer, ficar com trauma de infância por causa disso, não. Porque temos que nos santificar na verdade, na palavra de Deus. Temos que ter um entendimento do sentido da verdadeira Páscoa, que teve origem lá no Êxodo, quando Deus institui a Páscoa para o povo de Israel, e aquele cordeiro que é morto, simbolizando e apontando para o sacrifício de Cristo. Então, como eu estava falando, as palavras de Jesus, esse é um excelente período para nós lermos e meditarmos em tudo o que aconteceu na última semana de vida de Jesus. Desde a entrada triunfal, dele expulsando os vendedores, os cambistas do templo, o sermão profético com relação aos últimos dias, quando aquela mulher chora, lava os pés de Jesus com suas lágrimas e derrama então ali um vaso de alabastro. E Jesus já falando, não, ela está me preparando para a sepultura. A ceia, a figueira amaldiçoada, porque tinha aparência. A figueira estava cheia de folhas, com a aparência de que tinha frutos, mas não tinha. Simbolizando Israel, que tinha só aparência, que não cumpriu com a sua missão, com a missão que Israel recebeu da parte de Deus. Estudarmos aqui de 13 ao 17 de João, tudo o que aconteceu na ceia, enfim. Porque é algo de especial. Jesus está caminhando para a morte. E aí, Mateus, capítulo 24, quando Jesus chega em Jerusalém, naquela semana em que ele vai ser morto, no capítulo 23 diz que, fala que ele esteve lá, desde o 21, entrou, expulsou os vendilhões e afrontou ali os escribas e fariseus, chamando, aí tem os ais, dos hipócritas, ai de vós cegos que dizeis, quem jurar pelo santuário isto é nada, e vai proferindo ali os ais de condenação contra os fariseus, contra a liderança religiosa. Depois Jesus lamenta sobre Jerusalém,
23:37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Os discípulos já tinham estado com ele ali várias vezes. Mas todas as vezes que eles iam, eles ficavam admirados pela beleza daquela construção. Só que dessa vez, Jesus responde. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aos discípulos: quando mais tarde, versículo 3, já se passou algum tempo, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Eles estão no Monte da Oliveira. Quando quem está no Monte da Oliveira e olha para a cidade de Jerusalém, a maior construção que eles veem é do templo, que era a maior construção que havia em Jerusalém. E ali, assentados no Monte das Oliveiras, com uma visão panorâmica privilegiada da cidade de Jerusalém. E Marcos registra no capítulo 13 o nome desses discípulos. Mateus não, mas Marcos diz que foi Pedro, João, Tiago e André. Esses quatro, dos 12, esses quatro que foram fazer essa pergunta para Jesus. Versículo 3, 24:3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Quais os sinais? Quando sucederão essas coisas? Quais o sinal haverá da tua vinda? Aí Jesus começa por onde? Aí nós podemos destacar aqui pontos que demonstram, 3 versículos repetidos, que demonstram a seriedade dos sinais dos últimos tempos. Jesus vai falar de uma série de coisas, como sinal, como evidência. Mas tem um alerta que é dado para a igreja, não para o mundo, mas para o povo de Deus. E ele começa por aí, porque isso é o mais importante, que nós temos que atentar, que nós temos que ter o cuidado, quando ele diz: vede que ninguém vos engane. A preocupação de Jesus não está com o fato, como ele vai falar aqui mais à frente, a respeito de guerras, nem de fome, nem de terremoto, maremoto. Preocupação, o ponto principal não é esse. Nós às vezes focamos nisso, mas esse não é o ponto principal. Por quê? Quando vem a guerra, quando vem a fome, quando vem catástrofes naturais, enchentes, nevasca, seca, esses fenômenos naturais atingem a todos, crentes e não crentes. Quando tem uma enchente, a água entra, a chuva entra, a água da chuva, do rio que transbordou, vai entrar na casa do crente e do não crente.
Quando vem o terremoto, cai a casa do crente e do não crente. A guerra afeta todos. A fome afeta todos. Mas o que afeta somente a igreja? Que vem somente contra a igreja. Duas coisas. A perseguição, que Jesus não considera tão preocupante, embora nós, como seres humanos, ficamos preocupados. Ninguém quer ser perseguido. Ninguém quer ser preso. Ninguém quer ser torturado. Ninguém quer ter os seus direitos roubados, furtados. Ninguém quer ser morto. Mas no entendimento divino, isso não é o mais preocupante. Isso vai servir apenas para diferenciar quem é quem. Quem é crente de fato, quem é crente nominal. Quem de fato crê em Deus e quem não. Aqueles que são do Senhor, de fato, vão perseverar até o fim. Quem não é, vai negar. Vai abandonar a fé. Vai se voltar contra a igreja. Vai se tornar inimigo da igreja. Se agregando à falsa igreja. A verdadeira igreja é descrita na palavra de Deus como a noiva de Cristo. E a falsa é descrita como a grande meretriz, a prostituta, que se vende para quem paga mais. Então quem vive atrás desse Jesus, que promete riqueza, prosperidade, vida boa, é a prostituta. Ela quer essas coisas. Mas a noiva de Cristo, ela está com ele, custe o que custar. Ela não o abandona. Ela não o nega. Ela permanece fiel a ele, mesmo que tenha que pagar com a própria vida, como Cristo fez por ela. Tribulação, perseguição. Mas o ponto principal que Jesus vai destacar aqui é o engano. Nada mais perigoso para a igreja, nada mais perigoso para você, meu irmão, e para mim, do que o engano. De nos deixarmos enganar por um falso evangelho. Uma falsa sensação de que está tudo bem, de que estamos salvos, de que estamos andando no caminho certo. Nada pior, nada mais perigoso. Porque, infelizmente, muitos vivem no engano, achando que são cristãos, que servem a Deus e não são. E naquele dia ouvirão de Jesus: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Então ele diz: vede, cuidado, atenção, que ninguém vos engane. Versículo 5: porque virão muitos, não são poucos, não são alguns, mas são muitos, virão muitos em meu nome, pessoas que eu não enviei, mas virão até vocês, em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a poucos, enganarão a alguns, enganarão a muitos. Porque o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário, a uns ele vai atacar com perseguição, com flagelo, com sofrimento. A outros ele vai com a sedução do engano, se passando por cristão, se passando por pastor, se passando por um evangelista, um missionário, colocando o nome de igreja.
lendo textos bíblicos, cantando os louvores que nós cantamos aqui, mas os princípios dos seus ensinamentos tem como raiz o engano. A intenção é enganar. Porque se o diabo se apresentar como diabo, todos nós vamos rejeitá-lo. Mas se ele se apresenta como um anjo de luz, corremos o risco de sermos enganados. E o que pode nos guardar disso? Primeiro, é a palavra a oração de Deus, é o amor de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte também, que é nos aprofundando na verdade, porque quando vem o engano, quando o diabo vier com as suas mentiras, nós vamos ouvi-las e vamos rejeitá-las. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Quando nós não conhecemos a verdade, qualquer videozinho na internet, no Instagram, no YouTube, alguém se apresenta ali com um jaleco branco, como um médico, se dizendo médico, mas não fala o nome, não se apresenta, fala uma bobagem qualquer, a gente toma como verdade. Qualquer um que se auto-intitula pastor vai falar alguma coisa e a gente toma como verdade. E não é assim. Nós temos que julgar todas as coisas, nós temos que avaliar todas as coisas. Isso está escrito nas Escrituras. Eu não estou inventando nada. Os apóstolos têm esse cuidado. Julguem o profeta, julguem os espíritos, para ver se de fato vem de Deus, se as coisas são de fato como eles estão falando. Porque tudo que tem valor, tudo que é precioso, o enganador vai falsificar. E vai vender por um preço, pela metade do preço. Bem mais barato, bem mais fácil. Por quê? Não é original, é falsificado. E o evangelho original, o autêntico, o verdadeiro, ele tem um preço, que é de tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Não é tomar a cruz de Cristo, porque essa é impossível de carregarmos. Mas cada qual tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Mas o falso evangelho não tem cruz. Só tem graça. Só tem amor. Só tem bondade. Não que o evangelho verdadeiro não tenha. Tem. Mas também tem juízo. Também tem condenação. Também tem castigo. Mas o falso evangelho não tem nada disso. Porque virão muitos em meu nome. E aí, versículo 6, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis com isso. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, que já se iniciou, tá? O princípio das dores não é algo para o futuro, já se iniciou no primeiro século. Se nós lermos Atos e a perseguição que a primeira igreja lá em Jerusalém sofreu, foi o princípio das dores. A morte de Cristo inaugurou o princípio das dores. E aí ele fala claramente, abertamente: sereis atribulados e vos matarão. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados. Vocês não serão amados, não. Vocês serão odiados de todas as nações. Por causa de quem? Por causa do meu nome.
quando o mundo está aplaudindo de pé, um pastor, uma igreja, pode ter certeza que não é de Deus. Porque quem é de Deus não é amado pelo mundo, ele é odiado. Mas nós não provocamos esse ódio. Nós não fazemos de maneira intencional. É por quê? É por causa do nome de Jesus. É por causa do verdadeiro evangelho. Aí seremos odiados. Por causa do nome de Jesus. Se somos, aí Paulo fala, olha, se somos presos por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, que glória tem nisso? Estamos apenas pagando pelos nossos erros. Mas quando nós somos atribulados por causa do nome de Jesus, isso sim produz glória para a eternidade. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa de Jesus. Nesse tempo, e aí a perseguição, a tribulação, vai separar, vai mostrar quem é quem de fato é crente e quem não é. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, vão tropeçar, vão me abandonar, vão negar o meu nome. Por quê? Por causa da perseguição. Muitos, não são poucos, novamente aqui, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Muitos vão negar o meu nome, muitos vão me abandonar. Não somente isso, mas trair e odiar uns aos outros. Porque não são da verdade. Versículo 11, e aí ele volta. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, e nós temos visto a multiplicação da iniquidade. No mundo é visível. Na igreja, a gente finge que não vê. Eu não vou ficar, denunciando o ministério lá do meu irmão, porque não é denunciar por denunciar. Você não precisa citar nomes. Mas como Jesus fez e os apóstolos fizeram, precisamos alertar o rebanho que está sobre a nossa responsabilidade. E dizer, vede, cuidado, atenção, porque virão muitos em nome de Jesus que não foram enviados por Ele e enganarão também a muitos. Então, se você tem cuidado de si, dos seus, daquele que vocês amam, vocês têm que cuidar de si e também da vida desses. Só peço um pouco mais da paciência de vocês. Se é que esse assunto é importante. Se é que você considera esse assunto importante. Se você considera irrelevante, paciência. É chato falar sobre isso, mas é necessário. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos examinar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia! Senhor, ajuda-nos a perseverar até o fim. Virão provações, tribulações, lutas. Virão os enganadores, tentando nos seduzir com o falso evangelho. Mas, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, dos nossos irmãos, dos nossos familiares.
E ajuda-nos, Senhor, a perseverar até o fim como o Senhor perseverou. Como os apóstolos perseveraram. Muitos caíram, mas se levantaram e foram fiéis a Ti até o fim. Que Deus tenha misericórdia. E para provar, queridos, que o que eu estou falando aqui, não estou inventando nada, com relação aos avisos, aos alertas, abram a palavra de Deus em Atos 20. O apóstolo Paulo está se despedindo aqui dos irmãos da igreja de Éfeso. Ele sabe que não vai mais retornar. Ele foi a Éfeso a primeira vez, pregou o evangelho, estabeleceu ali uma igreja, levantou presbíteros, porque ele não era um pastor, ele era um missionário. Ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho. Quando lá chegava, passava ali algum tempo, 2 anos, 3 anos. Preparava homens para assumir o papel de presbíteros, de pastores. Depois ele ia para outro lugar, ficava se comunicando por intermédio de cartas. Às vezes ele retornava quando podia, quando era possível. E aqui ele está se despedindo dos irmãos da igreja de Éfeso. Vamos ler a partir do versículo 26. Do 26 ao 32. Portanto, eu, Paulo, vos protesto, testifico, estou testificando, estou protestando, apresentando aqui um protesto. No dia de hoje, que eu, Paulo, estou limpo do sangue de todos. Eu estou limpo do sangue de todos vocês. Porque jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. Atendei por vós, cuidem de vós. Ele está falando para o presbitério da igreja de Éfeso. Cuidem de vós e por todo o rebanho, e também pelo rebanho. Todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Veja a nossa responsabilidade. Algo muito sério. Olha, Paulo está dizendo, eu estou limpo do sangue de vocês. E nós queremos também. Pastor Emilson, João, eu, Alfredo, queremos estar limpos do sangue de vocês, porque não deixamos de vos anunciar todos os desígnios de Deus, de vos preparar para a vida real, verdadeira. Não para um conto de fadas, não para viver uma vida de fábulas, mas um cristianismo autêntico. Cuidem de vós e cuidem do rebanho sobre o qual o Espírito Santo, fomos constituídos não por homens, mas pelo Espírito Santo, para o quê? Para pastorear, para cuidar, para zelar, para proteger, para orientar, para guiar a igreja de Deus, o povo de Deus, pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo. Olha a responsabilidade. E aí ele diz, versículo 29, porque eu sei, depois da minha partida, entre vós, prestem atenção, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Esse penetrarão dá a ideia de que ataque que vem de fora. Depois da minha partida, ele está ali, olha, eu estou cuidando. Antes disso, todas as vezes que os lobos vorazes tentavam entrar na igreja, Paulo os rechaçava. Paulo botava para correr. Aqui não.
Aqui tem homens de Deus, aqui tem pastores de Deus, aqui não. Mas Paulo agora está partindo, eu não vou estar mais aqui. Estou deixando vocês, bispos, pastores, encarregados de cuidarem de si e também do rebanho, da igreja que foi comprada com o sangue de Cristo. Porque eu sei que depois que eu partir, porque se comigo aqui já tentaram, imagine agora que eu estou indo embora e não vou voltar mais. Ele está indo para Jerusalém, sabe que lá vai ser preso, e o que vai acontecer depois ele não sabe ainda. Mas ele sabe que não vai voltar mais para Éfeso. Você iria para Jerusalém sabendo que quando lá chegasse seria preso? Paulo fez. Entre vós penetrarão lobos vorazes, famintos, com sede de sangue, e não pouparão o rebanho. Esse vem de fora. Agora tem um de dentro também, que a gente tem que ter cuidado. E que dentre vós, do meio de vós, tem lobos aí disfarçados de ovelha. Então a gente tem que ter cuidado com quem vem de fora e também dentre vós. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Homens falando coisas pervertidas, pregando um falso evangelho, falsas doutrinas, dogmas humanos. Com que intenção? De arrastar os discípulos atrás deles. Advertência agora. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, entrego-vos aos cuidados do Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E o que é que nos santifica? Nós lemos em João 17, a palavra de Deus. Estamos sendo santificados pela palavra. Paulo, na cadeia, já passaram-se anos, está na cadeia, 2 Timóteo, já foi julgado, já foi condenado, ele está no corredor da morte, já foi condenado, foi considerado inimigo de Roma, por pregar a Deus e a Jesus como rei. Inimigo de César, inimigo de Roma, já foi julgado, já está condenado, sabe que mais cedo ou mais tarde, soldados entrarão na sua cela e o levarão para a morte, para ser morto ao fio da espada. Mas ele escrevendo para Timóteo, da cadeia, ele está escrevendo para Timóteo. Os primeiros capítulos, Timóteo 1, Timóteo 2, ele está fortalecendo, está lembrando Timóteo a respeito da responsabilidade que ele tem com a igreja, com Deus, né? E agora em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, veja o que Paulo escreve para Timóteo. Conjuro-te perante Deus, eu te suplico perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, quando ele se manifestar, quando ele vier em reino, no seu reino, na sua glória. Prega, Timóteo, prega a palavra com insistência, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque, Timóteo, haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, o verdadeiro evangelho. Pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, seus interesses, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão, Timóteo, a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Porque as fábulas são mais agradáveis. Não, eu não acho que Deus é assim, não, isso está errado. Se recusarão. Vai voltar para você e dizer, olha, eu não quero mais saber, não toca mais nesse assunto comigo. Eu estou feliz, eu estou bem aonde eu estou. Eu sinto no meu coração. É um engano. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, Timóteo, tu, porém, você, meu irmão, minha irmã, eu, sejamos o quê? Sóbrios em todas as coisas, suportando o quê? As aflições, fazendo o quê? O trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Quando, o maior perigo para a igreja não são guerras, fomes, terremotos, não são tribulações, ninguém gosta, a gente sofre, a gente chora, a gente geme, mas o maior perigo para a igreja é o engano. Terminando, 2 Pedro, final de vida também. Vejam como que isso é uma tônica de foi assim com Jesus e está sendo com seus apóstolos, sempre no final de vida, preparando a igreja para o que há de vir. 2 Pedro capítulo 2, versos 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Ele não está cogitando uma possibilidade. Pedro, assim como Jesus e Paulo, estão enfatizando uma verdade. Não é, olha, veja bem, pode ser que apareça no meio de vocês falsos mestres. Não, ele está dizendo, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente, dissimuladamente, ocultando os verdadeiros sentimentos e as verdadeiras intenções por trás das suas reais intenções, dissimuladamente. Ele não vai chegar aqui, olha, eu sou um falso profeta, eu sou um falso mestre, eu fui enviado pelo diabo. Não, ele vai dissimulado, se passando por bom moço, se passando por homem e mulher de Deus. Cuidado. Dissimuladamente, heresias destruidoras, porque a intenção é roubar, matar e destruir. Sorrateiramente, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A pessoa, ela não se torna inimiga do evangelho do dia para a noite, não. É aos poucos. É um veneno que vai matando aos poucos. E aí até o ponto, e aí no final, qual é a consequência? Podem ser anos de heresias, anos de falsos princípios, de falsos mandamentos, até chegar ao ponto em que renegarão o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2.
E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Estamos vendo aí, hoje, igrejas não somente aceitando, mas incentivando, estimulando práticas libertinas. Como coisa normal, como coisa aprovada por Deus. Mas eles chegaram a esse ponto do dia para a noite? Não, foi aos pouquinhos. Uma gotinha de veneno todo dia. Morreram e não se dão conta disso. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Difamado, mal falado. O caminho da verdade vai perder crédito. O verdadeiro evangelho está desacreditado por causa do falso, porque bota todo mundo no mesmo. Existem ladrões? Existem, mas existem os honestos. Se existem mulheres sérias e fiéis, existe igreja séria e fiel, mas também existe a prostituta. Não é porque existe a prostituta que todas são meretrizes. Não é porque existe um ladrão que todo mundo é ladrão. Existem pastores que metem mão no dinheiro da igreja? Existem. Mas são todos que fazem isso? Não, existem os honestos. Tinha um Judas lá que metia a mão. Todos os outros 11 eram ladrões também? Por causa deles, essa é a intenção do diabo. Versículo 3: também movidos por avareza, por amor ao dinheiro, farão comércio de vós. Farão comércio, vão vender tudo, vender a fé, desceu tudo. Porque eles não estão preocupados com a vida de vocês, estão preocupados com o dinheiro de vocês. É isso que eles querem. Por amor ao dinheiro farão comércio de vós, com palavras fictícias. Vão abrir a Bíblia aqui, vão ver texto. Olha só, se você doar, porque o gafanhoto devorador, o gafanhoto destruidor. E aí a pessoa entrega tudo, para não ter a sua renda devorada pelo devorador. Mas mal sabem essas pessoas que o devorador, muitas vezes, está no próprio púlpito com o microfone na mão. Eu já vi isso. Não pelo YouTube, não, mas pessoalmente. Não, porque você tem uma dívida com Deus. Você tem que apresentar uma oferta aí de restituição. Restituir o quê? Se Jesus já pagou a nossa dívida, que dívida que nós tínhamos com Deus? Cuidado, porque virão muitos em nome de Jesus. Movidos por avareza, por amor ao dinheiro, farão comércio de vós com palavras fictícias. Mas para eles, o juízo já foi lavrado há longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Cuide de si e também do rebanho. E para terminar, 1 João 4:1. João também aqui se despedindo das pessoas da igreja com a qual ele tem responsabilidade de velar, de zelar, de cuidar. 4:1, 1 João 4:1, dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito, não acredite em qualquer um dizendo falar em nome de Cristo, falar em nome de... Não acredite em todos. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então a palavra de Deus, a palavra de Jesus, dos apóstolos, de advertência, de cuidado para a sua igreja,
para os seus discípulos é de atenção. Cuidem de si, cuidem da igreja, se santifiquem na verdade, se santifiquem através da palavra, se fortaleçam, sejam espertos, sejam inteligentes, sejam prudentes. Não se preocupe. É claro que ninguém quer guerra, ninguém quer enfrentar catástrofes naturais, ninguém quer, ninguém deseja isso. Não tem problema nenhum de nós pedirmos a Deus, orando por paz, que não haja fome, que haja alimento para todos, orar pelos aqueles que sofrem. Mas nós temos que ter o maior cuidado, a maior atenção que nós temos que ter é de não sermos enganados, de não estarmos vivendo uma vida de engano, acreditando num evangelho fictício, em fábulas, em mentiras, para que naquele último dia nós possamos ouvir de Jesus dizendo: vinde benditos do meu Pai. Louvado e bendito seja o nome do Senhor.